temor a Deus, no sentido bíblico, meus irmãos, não é ter medo de Deus, mas sim uma atitude de profundo respeito, reverência e submissão à sua santidade e poder. Glória a Deus. Essa atitude é que nos leva, irmãos, a obedecer aos seus mandamentos e nos afasta de todo o mal. Essa atitude também nos leva a reconhecer de quem é Deus e de quem nós somos no íntimo. Graça e paz, meus irmãos. Hoje vamos falar do temor de Deus, o princípio da sabedoria. Há um caminho, entenda. Há um caminho para a verdadeira sabedoria, meus amados irmãos. Há um caminho. E a palavra de Deus nos revela o fundamento para uma vida de sabedoria e, escute o que eu tenho para dizer para vocês, uma vida de sabedoria e entendimento. E esse alicerce é o temor do Senhor. Coloque no seu coração. A palavra de Deus nos revela o fundamento para uma vida de sabedoria e entendimento. E esse que a Bíblia nos revela é o alicerce, que é o temor do Senhor. Ele é a chave que abre a porta para o conhecimento que realmente transforma e edifica cada um de nós. E aqui vamos ver dois textos bíblicos poderosos que confirmam essa verdade. O primeiro, vamos ver, e ele começa assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos que cumprem os seus mandamentos, e o seu louvor permanece para sempre. Isso que eu acabei de ler está nos Salmos 111, versículo 10. O segundo texto poderoso começa assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Esse texto é Provérbios capítulo 9, versículo 10. Essas palavras não são apenas poesia, irmãos. Não são poesias. Elas têm um poder transformador em nossas vidas, pois, entenda, nos guia a tomar decisões alinhadas com a vontade do nosso Deus Todo-Poderoso. Esses dois textos nos alinham, porque neles falam de coisas importantes. O temor a Deus nos faz buscar o seu conhecimento, a sua palavra, nos faz fazer aquilo que é certo aos seus olhos. Vejamos o poder em ação. O exemplo que eu trago para vocês é de Abraão. Um exemplo notável de poder dessas palavras é a vida de Abraão. A vida dele. O que aconteceu com ele, que a Bíblia relata, prova o quanto ele temia Deus. Deus o testou pedindo que sacrificasse seu único filho, Isaque. Está registrado em Gênesis capítulo 22. Abraão, no Monte Moriá, demonstrou o verdadeiro temor do Senhor. O que foi que ele fez? Não questionou. A sua reverência a Deus o fez confiar plenamente, mesmo que o pedido que Deus fez a ele fosse humanamente incompreensível. Obedeceu prontamente a esse pedido. A sua submissão e respeito, que significa temor a Deus, transformaram sua fé em ação. Abraão estava disposto a cumprir, mesmo que aquilo que Deus pediu a ele fosse incompreensível. Ele estava disposto a cumprir a ordem. No clímax do ato, um anjo do Senhor o deteve dizendo: não toque no rapaz. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Está registrado em Gênesis capítulo 22, versículo 12, irmãos. O resultado dessa atitude, qual foi o resultado da atitude? Do temor a Deus que Abraão demonstrou. O
temor de Abraão gerou sabedoria para obedecer em meio ao dilema. E essa obediência manifestou o poder de Deus. Ele não questionou, irmão. Deus mandou ele oferecer o seu filho como sacrifício. Ele simplesmente fez o que Deus pediu. Não questionou. Ele temia a Deus. Ele sabia que esse Deus que ele temia, ele podia fazer coisas impossíveis, até livrar seu filho. E foi isso que aconteceu. Ele proveu um cordeiro para o sacrifício e jurou abençoar Abraão e a sua descendência de forma incomparável. E a história no decorrer após isso mostra isso. Essa passagem, o que traz de lição para cada um de nós hoje, meus irmãos? Essa história de Abraão sobre temer a Deus, o que traz de lição para nós hoje? Aí eu digo a vocês, quando vivemos no temor do Senhor, com reverência e obediência, não buscamos a sabedoria em nossa própria força ou entendimento. Em vez disso, confiamos em Deus e agimos de acordo com os seus princípios. Isso nos leva à proteção. Isso nos leva à proteção, meus irmãos. Não desvie do mal e de escolhas incertas. Isso traz provisão. Não coloca em posição de receber as promessas e as bênçãos de Deus. Isso traz vida abundante. Nos capacita a ter bom entendimento e a prosperar em todas nossas decisões, pois elas estão fundadas na vontade do Santo dos Santos, o nosso Deus Todo-Poderoso. O que o seu coração esteja sempre inclinado, hoje, o seu coração, irmão, esteja sempre inclinado a temer ao Senhor, pois nele reside a fonte inesgotável da verdadeira sabedoria para a sua vida. Quando for tomar alguma decisão, lembre-se em manter reverência, em acreditar, em confiar no Deus Todo-Poderoso. Ao fazer isso, você prova que o teme por amor. Glória a Deus, meus irmãos. Que essa palavra possa entrar no seu coração e você possa ter o temor a Deus, que a Bíblia ensina que é o princípio da sabedoria. Até mais.